Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Manuel Polanco nesta vinda à Comissão de Inquérito. Já conhece o objeto da nossa comissão, já conhece o trabalho que aqui estamos a fazer e, portanto, vou colocar-lhe algumas questões que estão diretamente relacionadas com as responsabilidades que assume, particularmente como administrador da Prisa e da Média Capital. E a primeira questão que lhe queria colocar tem que ver com aquilo que foi já relatado nesta comissão de inquérito como sendo algum desagrado, algum incómodo por parte da administração da Média Capital em relação à informação da TVI. Foram já aqui trazidos alguns factos digamos assim, que justificam o desagrado da Média Capital em relação à forma e em alguns casos também em relação ao conteúdo da informação da TVI. E a primeira questão que lhe queria colocar é se recebeu alguma vez queixas de alguém diretamente por causa de peças informativas, por causa do conteúdo informativo ou da forma como a informação era trabalhada na TVI. Se das queixas que recebeu se contam algumas feitas por membros do governo português e em caso afirmativo, quem foi que lhe dirigiu essas queixas em relação à informação da TVI? Foi aqui já nesta comissão de inquérito também afirmado que este desagrado em relação à administração da Média Capital vinha já de algum tempo e que foram várias as fontes de críticas e de reparos em relação à informação da TVI que provocaram na administração da Média Capital o desagrado em relação à forma como a informação era produzida naquela estação de televisão. E a questão que lhe queria colocar é se, obviamente, nesse conjunto de queixas e de críticas que foram sendo recebidas pela administração da Média Capital e que foram sendo constatadas, se a administração da Média Capital teve ou não em conta também as críticas feitas pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, particularmente as críticas feitas publicamente no Congresso do Partido Socialista. E em relação a essa questão, nós já aqui tivemos afirmações contraditórias, quer do Dr. Bernardo Bairrão, quer do Dr. José Eduardo Muniz, que nos relataram inclusivamente situações distintas. O Dr. Bernardo Bairrão disse-nos que a preocupação da Média Capital em relação à informação da TVI tinha exclusivamente que ver com a forma da informação, não com o conteúdo informativo. O Dr. José Eduardo Muniz trouxe-nos uma perspectiva diferente, mas ambos coincidiram numa afirmação que tem que ver com o facto de estas questões serem discutidas na TVI e na Média Capital já de há muito tempo a esta parte. E de por várias vezes terem sido ponderadas alternativas ao jornal, particularmente em relação ao Jornal Nacional de Sexta, que, afinal de contas, consistiam em deixar de ter o Jornal Nacional de Sexta tal como ele era e passar a ter um outro jornal diferente daquele que então era produzido por aquela equipa. E ambos confirmaram, igualmente, as várias tentativas que foram desenvolvidas por parte da administração da Média Capital, junto do diretor-geral da TVI, do Dr. José Eduardo Muniz, para que essas preocupações do Conselho de Administração da Média Capital em relação à informação da TVI pudessem ter uma consequência na alteração da informação. Portanto, quem fazia uma avaliação daquelas era natural que pretendesse ver alguma coisa alterada. Mas a verdade é que nunca nada se alterou até à suspensão do Jornal Nacional de Sexta-feira. E a questão que lhe queria colocar tem que ver precisamente com isto. O que é que impediu, ao longo do tempo, tendo em conta que estas eram questões que vinham sendo levantadas no Conselho de Administração da Média Capital desde há muito, o que é que impediu que alguma coisa se alterasse no Jornal Nacional de Sexta-feira? Porquê é que não houve nenhuma alteração no Jornal Nacional de Sexta-feira até à decisão da sua suspensão? Mas portanto, isto quer dizer que aquilo que a administração da Média Capital transmitiu ao diretor-geral da TVI em relação à forma como a informação da TVI era desenvolvida, não teve qualquer sequência em relação a alterações na informação da TVI, porque o diretor-geral da TVI se opôs a que essas alterações fossem concretizadas. Mas há aqui uma
uma contradição, julgo eu, com aquilo que nos disse o Dr. José Eduardo Muniz, porque o Dr. José Eduardo Muniz relatou-nos aqui uma oposição que ele próprio assumiu em relação às alterações na informação da TVI que o Conselho de Administração da Média Capital queria levar por diante. O senhor hoje diz-nos uma coisa diferente, esta contradição terá que ser apurada, julgo eu, por outra via, mas gostava de voltar ainda a uma questão que lhe fiz anteriormente, porque o próprio Dr. Bernardo Bairrão confirmou que a avaliação crítica que a própria administração da Média Capital fazia da informação da TVI tinha que ver com uma série de críticas e de queixas que eram feitas publicamente, entre as quais, obviamente, as do Primeiro-Ministro, porque, obviamente, não podiam deixar de ser relevadas. E o senhor hoje aqui diz-nos que não tiveram em particular atenção as críticas feitas pelos membros do Governo, disse-nos, julgo que foram estas mesmas as suas palavras, por qualquer membro do Governo português. Mas isto significa que a administração da Média Capital se pretendeu aliar dessas críticas publicamente feitas pelos membros do Governo, particularmente pelo Primeiro-Ministro?